4. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 31. Twilight Hollows. Autor, Lâmina do Crepúsculo. Nublina Voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Damon entrou no jogo às 5 da tarde, e já eram quase 10. A última vez que ele consumiu sangue foi por volta das 6h30 para as 7 horas, o que significa que ele conseguiu passar 3 horas sem sangue sem problemas. Claro, agora ele estava faminto, considerando que tinha acabado de evoluir. Seu corpo inteiro era como uma fornalha precisando de combustível, combustível vermelho, quente e vivo. Não tinha como ele se desconectar naquele momento. Seria suicídio fazer algo assim. Ele precisava primeiro de comida. Preciso de algo bom, murmurou Damon enquanto abria o mapa do sistema. Seu olhar pousou instantaneamente em um ponto. Era isso mesmo, ele estava no nível 15 agora, graças aos 3 níveis que havia conquistado do chefe do mundo. Isso significava que ele finalmente tinha acesso às masmorras de nível inferior. E ali, aninhado entre 2 cadeias de montanhas de floresta enegrecida nos arredores de Niera City, estava exatamente o que ele estava procurando. Twilight Hollows, nível recomendado, 15 a 20. Ambiente, pouca luminosidade. Nível de ameaça, moderado. Afinidades, sombra. Era um lugar que a maioria dos iniciantes evitava, a menos que viessem em grupos. Os inimigos lá dentro não eram particularmente poderosos, mas eram rápidos, ferozes e caçavam hematilhas. Panteras das sombras. Cães das sombras. Essas feras eram um pé no saco para a maioria dos jogadores, mas para Damon, eram buffets ambulantes. Com seus sentidos recém-aprimorados, cada batida de coração, cada farfalhar de pelo contra a casca sombreada, seria tão claro quanto um trovão em uma sala silenciosa. Esta masmorra seria moleza. Melhor ainda, os monstros aqui tinham uma boa chance de conceder 2 habilidades particularmente úteis, furtividade e combinação de sombras. Ambas eram habilidades essenciais para jogadores da classe assassina e absurdamente poderosas quando combinadas com bônus raciais de vampiro. Furtividade lhe permitia desaparecer de vista em condições de pouca luz, enquanto fusão de sombras lhe permitia se fundir completamente com as sombras, tornando-se inalvejável por alguns preciosos segundos. Com ambos em seu arsenal, Damon podia se mover como um fantasma e atacar como um demônio. Damon não esperou mais e correu em direção à masmorra de Twilight Hollow. Estava com tanta fome que poderia perder a cabeça, mas, cara, os atributos aumentados eram tão bons. Ele finalmente dera o primeiro passo, e seu corpo se sentia mais livre e leve. Da última vez, ele conseguiu chegar até Blood Monarch antes que tudo virasse uma merda. Suas estatísticas naquela época eram incomparáveis às atuais. Era um jogo totalmente diferente. As lutas, os monstros, tudo se tornou extremamente complicado e emocionante. Comparado a isso, ele ainda estava brincando na piscina infantil, mas, dessa vez, ele planejava esvaziá-la. Logo ele chegou à entrada da masmorra. O portal da masmorra. Um miasma roxo escuro rodopiando no meio do nada. Damon entrou na masmorra com notificações soando na sua frente. Ding! Você está entrando em uma masmorra. Twilight Hollows, nível recomendado, 15 a 20. Objetivo da masmorra, derrotar o Uivador Alpha, hora da caça. Damon entrou na masmorra e imediatamente seu corpo entrou em alerta máximo. Um rosnado suave ecoou à sua esquerda. Um par de olhos amarelos semicerrados piscou e se abriu no mato. Depois outro. E outro. Panteras das sombras. Seus pelos se misturavam à escuridão quase perfeitamente, mas para Damon, eram tão brilhantes quanto chamas. Ele podia ver seus músculos tensos, suas patas se movendo silenciosamente sobre folhas mortas. 5 deles, circulando. Em sua vida passada, isso teria sido uma sentença de morte neste nível, mas ele não tinha uma evolução racial naquela época. Conseguir uma evolução racial tão cedo foi definitivamente uma grande trapaça. Damon sorriu e ergueu a mão. Sua palma brilhava em um tom carmesim, o sangue dentro dela rodopiava, condensava-se, formando uma lança esguia de pura força. Vamos testar esse novo brinquedo, lança de sangue, ativada. Ele não esperou que eles dessem o primeiro passo. Com um movimento rápido do pulso, a lança voou, silenciosa, afiada e devastadora. O ar uivou em seu rastro. A pantera líder mal teve tempo de piscar. A lança perfurou seu corpo, prendendo-o a um tronco de árvore nodoso. Damon propositalmente não a matou,
deixando apenas a fera gravemente ferida. Ao mesmo tempo, avançou em direção à segunda pantera com um sorriso selvagem no rosto. A emoção da caçada, o cheiro de sangue, o pulsar de poder em suas veias, era inebriante. A segunda pantera atacou, com as garras estendidas. Damon desviou com uma graça sobrenatural e pegou a fera no ar, sua força aumentada permitindo que ele a girasse e a jogasse no chão. Antes que ela pudesse se recuperar, ele cravou as presas no pescoço dela. Sangue quente e acobreado jorrou em sua boca, e um arrepio percorreu sua espinha. A pantera se contraiu uma vez e depois ficou mole. Ding. Extração de linhagem iniciada. Alvo, Pantera das Sombras, besta nível 1. Ding. Você extraiu a habilidade, perseguir, perseguição, habilidade passiva de rank. Seus passos não produzem som algum ao se mover em terrenos sombreados. Mais 10% de velocidade de movimento quando não detectado. Ding. Você matou a Pantera das Sombras nível 17. Ding. Você ganhou pontos de experiência, ótimo. Ele conseguiu uma habilidade na primeira tentativa, mas o sangue não foi suficiente. Ele estava com fome e precisava de mais. As outras 3 panteras já estavam furtivas, mas Damon imediatamente sentiu um ataque vindo de trás. Um borrão de sombra investiu contra suas costas, com as presas à mostra. Damon se abaixou, se contorceu e empurrou o cotovelo para cima. O osso estalou. O rosnado da pantera se transformou em um grito estrangulado quando ela girou no ar e se chocou contra uma rocha coberta de musgo. Boa tentativa, murmurou Damon, dando um passo à frente como se fosse por instinto. No momento em que a fera atingiu o chão, ele estava sobre ela. Seus dedos cravaram-se em sua nuca, levantando-a pelo pescoço, com os olhos brilhando em vermelho. O animal rosnou e se debateu, mas Damon era mais forte, muito mais forte. Ele cravou as presas. Uma calor explodiu em sua língua. A essência da pantera fluiu para dentro dele, e o inferno que rugia dentro de seu corpo diminuiu um pouco. Não o suficiente. Nem de longe o suficiente. Mas era alguma coisa. Ding. Extração de linhagem iniciada. Alvo, Pantera das Sombras, besta nível 1. Ding. Extração parcial de linhagem. Você ganhou um ponto de agilidade. Ding. Você matou a Pantera das Sombras nível 16. Ding. Você ganhou pontos de experiência. Ele jogou o cadáver drenado para o lado. As 2 últimas panteras não estavam à vista, mas ele podia senti-las. Uma delas subia a serra acima dele. A outra estava agachada à sua direita, com os dentes à mostra atrás da vegetação rasteira espessa. Damon sorriu. Vamos lá. Deus vampiro mais forte. Capítulo 32. Brincando de pega-pega com o gatinho grande. Os minutos seguintes passaram como um borrão enquanto Damon se banqueteava com uma pantera após a outra. Após o primeiro salto de panteras, surgiu outro grupo e, surpreendentemente, ele adquiriu uma nova habilidade com esse salto de panteras. Passo sombreado. Habilidade ativa de nível D. Teletransporta-se instantaneamente para um local em até 10 metros, desde que sua posição atual e o destino estejam em terreno sombreado. Concede um bônus de mais 20% de velocidade de movimento por 3 segundos após o uso. Parecia que a linhagem de uma única fera poderia conter mais de uma habilidade. Talvez isso se devesse ao fato de as Panteras das Sombras serem feras de nível 1, com a capacidade de usar mana com mais eficiência, possuindo suas habilidades mágicas inatas e, mais importante, núcleos de mana. Damon não se esqueceu de extrair núcleos de mana dos cadáveres das feras, deixando um rastro de corpos mutilados por onde passou. Depois da 10ª pantera, sua sede de sangue foi finalmente saciada. Não que ele tenha reclamado quando bebeu o sangue da 11ª. Seu corpo era ganancioso o suficiente para devorar cada gota de sangue que absorvia. Finalmente, após completar o 3º salto de panteras, ele drenou todas as feras da primeira parte da masmorra. 2 habilidades, 5 pontos de atributo e 1 nível. Damon ficou muito satisfeito com o saque. Seu olhar percorreu a floresta escura, o que muitos jogadores achariam desconfortável, mas ele conseguiu localizar o chefe imediatamente. Ali, agachado sobre uma rocha irregular, parcialmente oculta por raízes enormes, estava uma fera enorme, facilmente 2 vezes maior que as panteras. Seu pelo brilhava com uma iridescência oleosa, absorvendo a luz fraca ao redor. Seus longos membros eram musculosos e seus olhos brilhavam com um brilho prateado sinistro. Nightclaw Alpha, nível 20, Bestelite nível 1. A criatura não rosnou. Não rugiu.
Simplesmente encarou, imóvel, como se desafiasse Damon a se aproximar. A fera era inteligente. Não inteligente demais, pois o estava subestimando. Com um sorriso malicioso, Damon começou a luta ativando sua nova habilidade, Shadow Step. A lança de sangue surgiu em sua mão prontamente, e os olhos da pantera se arregalaram. Em vez de orgulho, agora havia medo em seus olhos. A fera não hesitou, ativando instantaneamente o Shadow Meld fugindo, mas Damon conseguiu acertar um bom golpe em suas costas antes que ela desaparecesse completamente na escuridão. Com a lança de sangue cravada em seu corpo, não importava onde tentasse se esconder. Damon foi capaz de sentir a fera instantaneamente. Ao ver seu estado atual, Damon teve uma ideia. Em vez da lança, se usasse apenas uma gota de sangue, ainda conseguiria senti-la? Ele fez uma anotação mental para brincar com essa ideia para o próximo chefe. Por enquanto, era hora de brincar de pega-pega com aquele gatinho. Não importava onde a pantera aparecesse, Damon estava pronto para isso e usou o golpe de sangue na fera. A Elite era forte e ágil, e era especialista em usar as sombras para aprimorar sua habilidade de combate. No entanto, com a lança cravada em seu corpo, tudo era absolutamente inútil. Damon estava sempre pronto para ela, golpeando-a para a esquerda e para a direita enquanto ela dançava nas sombras. Pare de provocar esse gatinho, Damon. Bloodring fez beicinho. Não me diga que você gosta de gatos. Damon sorriu. E você não é? Bem, acho que gosto tanto de gatos quanto de cachorros. Não tenho preferência. Damon deu de ombros. MMMMM. Por que sinto que você está mentindo? Damon ignorou o intrometido e continuou lutando contra a pantera. Logo, a saúde da fera caiu para os últimos 10%. Damon estava esperando por isso. No momento em que o alfa da garra noturna desceu abaixo desse limite crítico, seu corpo se tensionou de forma normal. Um rosnado baixo e estridente saiu de sua garganta, não uma ameaça, mas um ritual. Os olhos de Damon brilharam. Bem na hora. O corpo da pantera explodiu em tentáculos sombrios, dispersando sua forma em 6 imagens residuais cintilantes que o cercaram em um borrão de velocidade e raiva. Fantasma das sombras, gatilho passivo. Quando o PV cai abaixo de 10%, cria 6 fantasmas das sombras. Cada fantasma reflete 50% da velocidade do dano do alfa por 10 segundos. Em sua vida passada, muitos jogadores caíram nesse truque. Demorou um pouco para descobrir como lidar com esse ataque. Mas Damon estava sorrindo. Parecia que seu truque com a lança ainda estava funcionando. Então em um segundo ele conseguiu ver qual era a verdadeira fera. A coisinha astuta observável de uma pedra próxima. Quando os 6 fantasmas se aproximaram, ele ativou o passo sombrio novamente. Reapareceu diretamente atrás do alfa real e passou a mão diretamente em suas costelas. A fera soltou um uivo estrangulado, e as sombras ao redor se espalharam como cinzas ao vento. Sua saúde despencou rapidamente e, antes que a fera pudesse morrer, Damon cravou as presas apressadamente na ferida aberta da fera. Sangue encheu sua boca e as notificações do sistema começaram a chegar. Ding. Extração de linhagem iniciada. Alvo, Nightclaw Alpha, Besta Elite nível 1. Ding. Você extraiu a habilidade, Manto das Sombras. Manto das Sombras, habilidade ativa de nível C, envolve-se em sombras vivas, reduzindo todo o dano físico em 30% por 5 segundos. Enquanto ativo, o movimento cria imagens residuais que aumentam a chance de evasão em 15%. Tempo de recarga, 45 segundos. Ding. Você matou o alfa da garra noturna nível 20. Ding. Você ganhou pontos de experiência. Ding. Você subiu de nível. Damon largou o cadáver da fera depois de drenar completamente o sangue. Ele verificou as notificações e estalou a língua. TCH. Eu não consegui a habilidade de Fantasma das Sombras. Essa era uma habilidade revolucionária em combate, e ele realmente esperava conseguir, mas sempre havia um amanhã. Ele provavelmente conseguiria percorrer aquela masmorra algumas vezes e adquirir mais algumas habilidades com as sombras. Damon não pensou muito e se abaixou para pegar o núcleo do mana quando, de repente, parou. Sua cabeça virou para o lado ao sentir algo vindo em sua direção em altíssima velocidade. Ainda havia uma fera nesta parte da masmorra. Deus vampiro mais forte. Capítulo 33. Assassino da meia-noite. Damon imediatamente se preparou para se esquivar do ataque, mas antes que pudesse ativar o passo sombrio, a fera já estava à sua frente, uma pantera negra esguia. Seus olhos eram dourados.
Ela o atingiu no peito antes de desaparecer em fumaça bem diante de seus olhos. Damon cambaleou para trás, com sangue respingando do peito dilacerado, encharcando suas roupas. Ele cerrou os dentes e rapidamente recuperou o controle. Que diabos estava acontecendo? Ele conhecia cada fera naquela masmorra, os monstros, as elites e o chefe final. Cada um deles. Esta pantera não estava na lista. Então, por que ela estava ali? Era mais forte. Era mais rápido, e seu domínio da magia das sombras era de outro nível. Então, um pensamento ocorreu a Damon. Talvez fosse também uma fera evoluída. Ou uma fera à beira da evolução para o nível 2. Essa era a única coisa que poderia explicar sua força, velocidade e poder. Era inédito que chefes ocultos aparecessem em masmorras abaixo do nível 30, mas a fera que ele acabara de enfrentar era, sem dúvida, um chefe oculto. Um chefe oculto à beira da evolução. Damon estreitou os olhos enquanto sua respiração se estabilizava. Ao contrário das lutas anteriores, esta seria um desafio. Era isso que a tornava muito mais emocionante. Ele imediatamente conjurou uma lança de sangue e esperou com a respiração suspensa, os sentidos aguçados, observando e ouvindo qualquer sinal da Pantera Negra. Por alguns segundos, era apenas Damon e o som de sua respiração, mas então, um lampejo. Os olhos de Damon se voltaram para a direita, onde uma lasca de escuridão se desprendeu do tronco de uma árvore. A pantera estava lá, só por um instante, antes de seu corpo ressurgir com as sombras. Ela estava chegando. Damon podia sentir. A mancha de escuridão saltava para todos os lados e se aproximava dele com uma velocidade absurda. Uma fera em uma masmorra de nível 15 não deveria possuir atributos ou habilidades como essas, mas, assim como ele, essa coisa maldita também era uma exceção. Infelizmente para o gatinho, ele ainda tinha alguns truques na manga. Damon sabia que a fera era rápida demais para ele reagir, então ele lançou uma técnica básica que todo vampiro, ou melhor, todo usuário de mana, logo aprenderia: aprimoramento inato. Ele ativou sua essência sanguínea e seu mana que circulavam em seu corpo, e concentrou cada pedacinho de essência em seus olhos. Em um instante, o mundo ganhou alta clareza. As sombras não se misturavam mais, elas se desfaziam como camadas de seda, e através delas, Damon a viu. A pantera. Um lampejo de movimento. Uma ondulação na escuridão. O que antes era um borrão agora era tão claro quanto o dia. Jing. Você adquiriu uma nova habilidade. Aprimoramento inato. Jing. Sua visão foi aumentada em 300%. O efeito dura 10 segundos. A habilidade teve um custo de mana e deixou uma leve queimação nas têmporas, mas valeu a pena. Damon agora conseguia ler a contração de um músculo, o movimento de uma pata, a dilatação dos olhos da fera. Ele conseguia ver seu golpe mortal se formando antes mesmo de começar. Aí está você, sussurrou Damon, com a voz baixa e letal. Ele propositalmente não revelou que agora conseguia ver seus movimentos. A pantera investiu novamente, toda sua forma um arco curvo de sombra e fúria, mirando sua garganta. Desta vez, porém, Damon reagiu perfeitamente. Moveu-se ligeiramente, recebendo o golpe no ombro em vez da garganta, e, ao mesmo tempo, cravou a lança no pescoço da fera. A lança de sangue acertou em cheio. Um grito de agonia crua e primitiva percorreu as trevas do crepúsculo. Sangue negro espirrou na terra sombreada. A fera cambaleou ao pousar, seus membros tremendo de fúria e dor. Damon não lhe deu tempo para se recuperar. Ele balançou o braço como uma foice, usando o golpe de sangue, e encerrou a luta. As defesas da pantera estavam péssimas e parecia que ela tinha priorizado a agilidade. Em apenas alguns ataques, sua saúde começou a despencar. No entanto, quando atingiu o último nível crítico de 10%, seus olhos brilharam ainda mais. Damon se preparou bem a tempo, sentindo 10 borrões diferentes em sua visão periférica. A pantera em sua garra desapareceu nas sombras. 10 bolas negras de sombra em altíssima velocidade avançavam em sua direção, e esses 10 golpes juntos seriam 100% letais. Este era o golpe final da pantera. Era uma pena que a fera ainda estivesse marcada com seu sangue. Damon não se preocupou com as 10 formas de sombra e avançou com o passo das sombras bem atrás da pantera real, com uma 11ª mancha escondida atrás da 3ª mancha de sombra. A fera era extremamente astuta e sua estratégia era certeira. Que chefe oculto problemático. Damon estaria mentindo se dissesse que não ficou impressionado com a luta.
É uma pena em que suas habilidades tenham sido desenvolvidas exatamente para esse tipo de duelo. A pantera se virou no momento em que Damon reapareceu atrás dela, com as mandíbulas abertas em um contra-ataque desesperado, mas Damon foi mais rápido. Sua palma disparou para a frente mais uma vez, golpeando a fera com suas unhas afiadas. As sombras se dissiparam, e a fera cambaleou para trás, sem forças. Damon não a deixou fazer mais nada. Agarrou a fera, mantendo-a firme, e cravou as presas no pescoço ferido. Ding! Extração de linhagem iniciada. Alvo, assassino da meia-noite. Besta única de nível 1. Ding! Sua afinidade com o elemento sombra aumentou. Ding! Sua afinidade com o elemento sombra aumentou. Ding! Sua afinidade com o elemento sombra aumentou. O olhar de Damon percorreu rapidamente as notificações. Era surpreendente que aquele sangue estivesse de fato aumentando sua afinidade com a magia das sombras, mas, mais do que isso, ele queria uma habilidade. Era uma fera de grau único. Essas feras eram muito raras no EAT Online, e algo com a etiqueta único deveria possuir uma linhagem incrível. Esta era uma ótima oportunidade para ele obter uma habilidade poderosa, para extrair algo único da linhagem da fera. Uma notificação atrás da outra continuou a aparecer conforme sua afinidade aumentava, e finalmente, os olhos de Damon brilharam. Uma habilidade única havia aparecido. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 34. Só eu e minha sombra. Ding! Você extraiu a habilidade, Clone das Sombras. Clone das Sombras. Habilidade ativa de Rank B. Invoca um clone consciente forjado a partir da sua sombra. O clone imita a sua aparência, atributos básicos, 60%, e habilidades selecionadas, até 3 habilidades ativas. Ele pode lutar ao seu lado, defender, explorar a frente ou distrair inimigos. Enquanto estiver ativo, você pode trocar de posição com seu clone a cada 10 minutos, alcance da troca, 50 metros. Se o clone for destruído, ele explode em tentáculos sombrios, causando dano em área e aplicando um efeito de cegueira aos inimigos próximos por 3 segundos. Efeito bônus: se o clone beber sangue, matar ou ajudar a matar, sua duração será estendida em 10 minutos, extensão máxima, mais a 30 minutos. Damon piscou surpreso. Ele nunca tinha ouvido falar de tal habilidade antes. Espere, ele tinha ouvido falar de clones de sangue dentro do jogo, mas também havia clones de sombra. Ele não pôde deixar de se empolgar com o potencial daquela habilidade. Era mais do que uma habilidade, era uma segunda vida. Uma isca. Uma adaga no escuro. Um batedor. Uma alternativa. Uma extensão do seu próprio instinto predatório. A mente de Damon acelerou. Havia tantas coisas para as quais ele poderia usar aquilo. Ele imediatamente testou, ativando a habilidade. No segundo seguinte, sua sombra ondulou de forma normal sob ele, estendendo-se mais do que deveria. Ela borbulhou do chão como peixe preto, rodopiando e se fundindo até formar uma réplica perfeita de Damon. O clone permaneceu em silêncio, os olhos vermelhos brilhando com a mesma fome. Era estranho. Certo. Agora vamos ver como você luta. Damon olhou para o território dos Cães das Sombras. Essas criaturas eram um pouco difíceis de lidar. Possuíam uma habilidade de medo aterrorizante, difícil de controlar, especialmente em níveis mais baixos. Ele não pôde deixar de se perguntar como ele e seu novo companheiro de equipe lidariam com tal desafio. Damon avançou para além da linha das árvores, com seu clone seguindo-o como um espectro silencioso. O terreno serpenteava em cumes irregulares e vales estreitos, o campo de caça perfeito para cães de caça das sombras. Rosnados ecoavam das fendas escuras à frente. A matilha já os havia sentido. Um vislumbre à esquerda, um dos cães saltou sobre ele. Damon não hesitou. Deu um passo para o lado e deixou o clone interceptá-lo. Um golpe certeiro das garras do clone rasgou o ombro da fera, que caiu no chão com um grito. Mais 2 avançaram, com as mandíbulas abertas e sombras grudadas aos dentes como veneno. O clone os atacou imediatamente, dançando entre os golpes. Era capaz de usar golpe de sangue e até lança de sangue. Fazia todo o trabalho duro para ele enquanto Damon agarrava uma fera ferida após a outra e engolia o sangue delas. Ele ganhou 3 pontos de força em pouco tempo. Seu clone foi mais do que suficiente para destruir o grupo até que finalmente um de elite apareceu. Damon olhou nos olhos do maior do grupo, uma cão-sombra mutante quase do tamanho de um urso. Seu nome pairava acima de sua cabeça, Skurmal, nível 18, Elite Shadow onde uma aura de medo emanava dele em ondas,
e Damon preparou sua mente o máximo que pôde para não ser afetado por ela. Surpreendentemente, nada mudou. Ele não entrou em estado de atordoamento nem sentiu vontade de fugir de medo. Ele simplesmente não se sentiu afetado. Ele não esperava por isso. Damon ergueu uma sobrancelha e olhou para seu clone. Ele também não parecia afetado. Isso fazia sentido, já que o clone não tinha mente própria. Um sorriso surgiu nos lábios de Damon. Legal. Skull rosnou, irritado por sua intimidação não ter funcionado. A fera investiu mesmo assim, um borrão de presas e sombras. Damon desviou enquanto o clone interceptava, bloqueando com uma defesa de sua própria lança forjada em sangue. Vamos tentar esse truque novo, murmurou Damon. Ele ativou mentalmente a troca de posição. Em um instante, sua forma brilhou, e ele e o clone trocaram de lugar. Agora cara a cara com Skull, Damon não hesitou. Ele atacou o cão em rápida sucessão. O cão das sombras latiu, enfurecido com o aumento repentino de poder. Ele se virou para contra-atacar, mas Damon já estava se movendo. O clone, agora atrás de Skull, desferiu um golpe com precisão devastadora, cravando-se na espinha da fera com violência sincronizada. Entre ele e o clone, foi quase um exagero quando o cão cambaleou fracamente. Damon imediatamente cravou as presas na criatura. Ele havia obtido várias habilidades sombrias na masmorra hoje, mas não recusaria mais uma. Jing. Extração de linhagem iniciada. Avo, Skull, cão das sombras de elite. Você adquiriu uma nova habilidade, Uivo do Pavor. Habilidade ativa de classificação e, solte um uivo apavorante, aplicando terror a inimigos em um raio de 15 metros. Inimigos abaixo do seu nível têm 30% de chance de fugir ou entrar em pânico. Tempo de recarga, 2 minutos. Ah! Valeu, grandão. Damon limpou o sangue da boca enquanto o Skull se desintegrava. Mais uivos ecoaram ao longe, e Damon se perguntou quanto seu repertório de habilidades aumentaria até o fim da masmorra. Ele estreitou os olhos em direção às profundezas da masmorra. Devo tentar um recorde de masmorra. HMMM. Como sou o primeiro a correr esta masmorra, devo obter o recorde automaticamente. Vamos ver o quão rápido conseguimos terminar isso. Os minutos seguintes passaram como um borrão enquanto ele e o clone avançavam pela masmorra. Em questão de minutos, estavam diante do chefe final da masmorra. Deus vampiro mais forte. Capítulo 35, Pesadelo. Damon olhou para a grande fera monstruosa que era uma mistura de pantera e cachorro. Seus olhos eram particularmente enormes, e a primeira coisa que Damon fez foi se certificar de não vê-los diretamente por segundos consecutivos. Não que isso importasse, pois a fera desapareceu instantaneamente assim que chegaram ao local. No instante seguinte, Damon sentiu um borrão se aproximando dele pela lateral. Ele imediatamente ativou suas habilidades recém-adquiridas, Manto das Sombras e Passo das Sombras. Antes que o golpe da garra pudesse atingi-lo, ele já estava atrás do chefe final, apenas uma imagem residual agora em seu lugar. A garra cortou apenas uma imagem que se dissipou em fios de sombra. A habilidade parece muito mais suave e fácil depois daquele aumento de afinidade com as sombras, pensou Damon. Ainda havia mais algumas habilidades que ele queria experimentar. Amarração das Sombras e Garra das Sombras. O chefe rugiu em agonia enquanto Damon desferia uma série de ataques de sombra implacavelmente. Do outro lado, seu clone atacava com ataques de sangue. A vida da fera caiu como a bolsa de valores, chegando a 10% em um piscar de olhos. A luta foi muito mais fácil do que ele esperava. Contudo, a parte mais difícil ainda estava por vir. O modo pesadelo da luta. Tentáculos sombrios surgiram ao seu redor e, antes que pudesse reagir, o prenderam no lugar. Uma bola de sombra o envolveu. Damon já sabia que era inútil tentar romper aquela prisão sombria, mas mesmo assim o fez. Ele usou todos os tipos de ataques para destruir a prisão. Isso só resultou no esgotamento de sua mana. Ah, foda-se. Ele suspirou e se preparou para o que estava por vir. Ele sempre soube que a última luta contra o chefe seria complicada. A prisão das sombras durava 10 segundos e sua vida precisava resistir ao ataque que a fera estaria esperando depois que esses 10 segundos terminassem. Ele tinha certeza de que sua saúde aguentaria, aguentando um ou dois ataques. Mas agora que seu clone estava lá, nem isso seria necessário. Ele já conseguia sentir o clone atacando o chefe. A luta deveria terminar a qualquer momento. A única coisa que lhe restava era resistir ao pesadelo. O ataque de medo desencadeado pelo chefe enquanto ele estava dentro daquela prisão sombria.
Tudo aconteceu muito rápido, mas Damon vivenciou uma realidade diferente, como se o tempo passasse devagar. Um par de olhos de fera monstruosa surgiu à sua frente. Damon sabia o que aconteceria em seguida. Ele vivenciaria o pior pesadelo de sua vida. Damon se perguntou o que iria vivenciar. Seu rosto ficou frio quando a traição, ainda fresca em sua mente, passou por seus olhos. Ele ia ver aquele desgraçado de novo, não ia? Ótimo. Pode vir. Mas não vai ser um pesadelo. Damon cerrou os dentes e os punhos. Mesmo sabendo que tudo aquilo seria uma ilusão, ele estava preparado para liberar toda a sua raiva e frustração. Entretanto, algo estranho aconteceu. Ele olhou para os olhos da fera, os mesmos olhos que ativaram a habilidade do pesadelo, e ainda assim nada aconteceu. Um segundo se passou. Depois, alguns segundos se passaram e nada. Quando ele encarou os olhos com raiva, os olhos da fera fecharam-se inesperadamente e a prisão de sombras se dissolveu. Não era assim que essa luta deveria acontecer. Damon deu de ombros com uma risada casual. Deveria atribuir isso à sua linhagem. Lá fora, seu clone já estava quase acabando com o chefe. Damon conseguiu sair bem a tempo de cravar suas presas no chefe moribundo, Jing. Extração de linhagem iniciada. Alvo, Bromund, chefe da masmorra, chefe de nível 1. Você adquiriu uma habilidade passiva única, Devorador de Sombras. Devorador de Sombras. Habilidade passiva. Absorver a essência sombria de inimigos mortos restaura 1% de mana por segundo durante 5 segundos. Mortes realizadas em terreno sombreado concedem mais 2% de movimento e velocidade de ataque por 10 segundos. O efeito passivo é escalonado com afinidade com as sombras. Damon esperava por aquela habilidade de pesadelo, mas isso também estava bom. Ele poderia percorrer a masmorra mais algumas vezes para acumular mais habilidades. Ele limpou as notificações quando mais notificações do sistema apareceram na sua frente. Jing. Calabouço concluído. Jing. Você é o primeiro jogador a completar esta masmorra. Você estabeleceu o tempo recorde. 0:32:16. Jing. Recompensas de bônus pela primeira vez. Você adquiriu o baú do tesouro de classificação prata. Você adquiriu um fragmento da chave para o trono dourado. Você adquiriu um título único, Matador de Bromund. Concede mais 10% de dano contra inimigos do tipo sombra e mais 5% de resistência a efeitos de medo. Damon assentiu, genuinamente impressionado com as recompensas. Esse tipo de coisa nunca era revelado ao público e ele não tinha a mínima ideia de nada. Em sua vida passada, as guildas de ponta que limpavam as masmorras primeiro guardavam essas coisas para si. O que é este fragmento de chave? Perguntou-se Damon. Este era o item que mais lhe chamava a atenção. Embora o título único fosse bastante bom, um baú de tesouro de prata não era nada especial. A melhor recompensa era definitivamente este fragmento de chave. Ele se perguntou o que poderia ser. Deus vampiro mais forte. Capítulo 36. Trono dourado. Um trono, hein? Rei de sangue. Você sabe alguma coisa sobre este trono dourado? O que é isso exatamente? Perguntou Damon, mas o espírito da espada estava estranhamente silencioso. Vermelhinho. Alô? Vermelhinho. Damon desistiu depois de um tempo. Enquanto isso, o clone das sombras reuniu todos os núcleos de mana das várias feras da masmorra. No total, ele obteve 100 núcleos de mana em uma única incursão. Houve também outros itens deixados pelas feras, que rapidamente preencheram seu anel espacial. No geral, foi uma ótima aquisição. Assim que ele pensou que tinha terminado, o clone das sombras trouxe um último item. Outra pedra de evolução. Os olhos de Damon brilharam. Você a conseguiu com o chefe oculto, o assassino da meia-noite. O clone assentiu, compartilhando um fragmento de memória dele cavando a pedra de evolução. Não é de se admirar, era tão forte. Parecia que aquela fera também era parcialmente evoluída. Damon assentiu. Ele colocou a pedra da evolução no anel espacial. Talvez isso bastasse para outra evolução, mas não era aconselhável passar por evoluções consecutivas sem ganhar alguns níveis entre elas. Damon decidiu deixar isso de lado por enquanto. Pelo menos até conseguir outra pedra de evolução. Algo lhe dizia que ele precisaria de 2 dessas para a próxima evolução. Se não mais. Damon dispensou o clone das sombras e se preparou para sair. Agora que tudo estava concluído, decidiu se concentrar em seu problema da vida real. Ele havia consumido muito sangue de fera, incluindo elites e o chefe da masmorra.
Isso deveria mantê-lo calmo pelo menos pelas próximas horas. Já eram quase 23 horas e o jogo ainda estaria aberto por mais 7 horas, o que lhe daria bastante tempo para descobrir algumas coisas e retornar ao jogo para considerar cuidadosamente suas opções. Damon se decidiu e saiu. É claro, havia o pequeno problema dos anúncios em todo o sistema. Uma última notificação apareceu na frente dele após a conclusão da masmorra. Ding! Você deseja tornar público seu registro de masmorra. A divulgação deste registro revelará seu nome de usuário em todo o sistema. As recompensas incluem pontos de reputação e um brinde bônus do sistema. Sim, não. Damon não hesitou e selecionou sim. Decidiu verificar as outras recompensas mais tarde e desconectou-se sem hesitar. Estava muito mais preocupado em como acordaria. Um homem ou um monstro? Talvez a primeira vez que ele teve a sorte de encontrar uma mulher bêbada, como esta noite poderia ser igual. E todas as outras noites. Ele precisava se preparar melhor. Damon fechou os olhos e, quando os abriu novamente, estava novamente em seu estúdio, usando o capacete gamer. Ele se sentou lentamente, estendeu a mão, tirou o capacete e o colocou na mesa lateral, os dedos demorando-se na superfície. O gosto do sangue ainda estava em sua boca, e será que a sede de sangue voltaria? Damon correu para preparar uma xícara de café, só por precaução, mas parecia que sua sede de sangue estava sob controle, afinal. Ele ficou parado perto da cozinha, tomando seu café em goles lentos e medidos. O vapor envolvia seu rosto, imobilizando-o. Damon se perguntou se ele se sentia diferente na vida real depois da evolução. Ele se encostou no balcão da cozinha, com a caneca de cerâmica quente nas mãos, os olhos ligeiramente semicerrados enquanto ouvia o zumbido suave da geladeira. Será que ele se sentia diferente? Sim. Não era algo que ele pudesse identificar. Seus sentidos estavam mais aguçados. Ele ouvia o sussurro da água nos canos atrás do muro. Sentia a mudança de temperatura quando a cafeteira desligou. E sua respiração? Mais lenta. Mais profunda. Como se seu corpo não precisasse mais de tanto oxigênio quanto antes. Damon esfregou a nuca, sem saber se tudo aquilo era coisa da sua cabeça. Ele caminhou até a janelinha e abriu. O ar frio o atingiu como um tapa, mas em vez de se encolher, respirou fundo, testando, provando. Em algum lugar, 2 andares abaixo, alguém cozinhava alho. Seu nariz se enrugou de desgosto, muito mais forte do que deveria. Bem. Merda, ele murmurou. Não me diga. Eu sou fraco para alho ou algo assim. Ele não tinha alho à mão, mas talvez valesse a pena tentar. Ele também precisava verificar a luz do sol. Se a luz do sol fosse um problema na vida real, então ele precisava sair de casa imediatamente e buscar algumas bolsas de sangue ou algo assim. Damon não conseguia parar de pensar em 1 milhão de coisas que poderiam dar errado, e sua mente estava criando soluções muito complicadas e desnecessárias. Preciso me acalmar. Ele olhou para o capacete, pensando se deveria simplesmente entrar novamente no jogo, mas, no fim, decidiu ir ao hospital local. Uma pequena e inocente pergunta sobre a necessidade de uma bolsa de sangue para um experimento científico deveria resolver o problema, pelo menos, ele esperava que resolvesse. Na pior das hipóteses, pensariam que ele era um estudante de medicina. Na melhor das hipóteses, não fariam perguntas. Ele se trocou rapidamente, vestiu um moletom escuro com capuz e uma calça jeans surrada e enfiou um boné na testa. Ainda tomando café, Damon saiu com uma caneca de viagem. Na época, ele achou que seria um desperdício, mas agora estava sendo útil. O ar da noite o envolvia como uma segunda pele, fresco e úmido. Seus sentidos se aguçaram ainda mais quando ele saiu do prédio. O zumbido dos postes de luz acima, o ronco distante de um motor de motocicleta a vários quarteirões de distância, o leve aroma da colônia de alguém persistindo no elevador mesmo depois de já terem partido há muito tempo. Damon tomou um gole da sua caneca de viagem, sentindo o gosto amargo da bebida. Levou meia hora e uma viagem de ônibus, mas finalmente chegou ao hospital. Deus vampiro mais forte. Capítulo 37. Não contarei a ninguém, se você não contar. As portas de correr se abriram com um baque quando Damon se aproximou. Ele entrou, tentando não parecer deslocado. Manteve o moletom arregaçado, as mãos nos bolsos e caminhou até a área principal. A recepção estava silenciosa, apenas uma enfermeira na recepção, digitando em seu terminal. Ela ergueu os olhos quando ele se aproximou, lançando-lhe um olhar. O horário de visitas acabou, disse ela,
com a voz baixa e rouca por excesso de cafeína ou falta de sono. Eu imaginei, disse Damon, dando-lhe um sorriso tímido e coçando a nuca. Não estou aqui para visitar ninguém. Queria falar com alguém do departamento de suprimentos. Sou um estudante de pós-graduação fazendo um projeto de pesquisa e estava me perguntando se havia alguma maneira de ter acesso a uma unidade de sangue. Hã? A enfermeira ergueu uma sobrancelha, os dedos parando no meio da digitação. O que você quer agora? Damon pigarreou e tentou parecer o mais inofensivo possível. Só uma unidade. Para um projeto de simulação. É um modelo virtual. Estamos tentando replicar fatores de coagulação em ambientes sintéticos. Meu supervisor disse que amostras reais ajudam na calibração. Pensei em verificar se havia um protocolo para isso. Você está brincando comigo, né? Claro que existem protocolos. Há um monte deles. De qual escola você é? Você precisa falar com o coordenador da sua escola. Eles entrarão em contato com o hospital e tomarão as providências. Há muitos formulários que precisam ser assinados. Você não pode simplesmente entrar e pedir sangue. A enfermeira balançou a cabeça com muito julgamento em seus olhos. Não posso pegar uma agora mesmo. Só dessa vez? Não conto para ninguém. Se você não contar. Damon tentou uma piscadela sensual, enquanto se encolhia por dentro e se perguntava o que diabos estava fazendo. A enfermeira quase riu na cara dele e voltou ao trabalho sem se dar ao trabalho de responder. Crianças de hoje em dia. Ela riu. Damon suspirou, passando a mão pelo rosto enquanto se afastava da mesa. Ótimo trabalho, Damon, murmurou baixinho. Porque essa ideia era sólida. Pelo menos não havia ninguém para olhar para ele. Deu alguns passos para trás, desajeitado, pensando no que fazer agora, quando de repente esbarrou em alguém. Que diabos foi isso, cara? Perguntou Mark, com uma cara estranha de babaca. Você só estava tentando pegar a enfermeira ou algo assim? Damon piscou surpreso. O quê? Como você chegou aqui? Mark inclinou a cabeça, ainda lançando-lhe um olhar interrogativo. Você estava flertando, não é? Desde quando você gosta de tias de meia-idade que nem são coroas? Damon gemeu. Não foi bem assim. Eu só. Olha, foi um plano ruim, tá? Esquece. Não. Acho que não vou desistir tão cedo. Mark balançou a cabeça. Cala a boca, seu filho da mãe. O que você está fazendo aqui? E não mude de assunto. Mark soltou um suspiro. Eu não queria te contar isso. Mas a Kat não está nada bem. Ela começou a vomitar de repente e agora não consegue mais engolir nada. Sinceramente, não sei o que está acontecendo, cara. Eles estão fazendo exames há alguns dias e não me dizem nada. Espera aí, Kat. Que diabos? Desde quando? Mark passou a mão pelo cabelo bagunçado, parecendo de repente que não dormia há um bom tempo. Começou há 3 dias. Num segundo ela estava bem, reclamando do macarrão instantâneo apimentado, e no outro, só vomitando sem parar. Achamos que era intoxicação alimentar, mas agora ela nem consegue reter água. Damon cerrou os dentes. Por que você não disse nada antes? Mark lançou-lhe um olhar cansado. Porque o que você teria feito, hein? O que eu posso fazer? Merda, me sinto tão impotente. Estou preocupado se é algo sério. Perguntei a eles o que estava acontecendo e me disseram para ligar para aquela mulher primeiro. Como se ela fosse se importar conosco. Como se ela fosse vir correndo quando soubesse que a filha está doente. Damon congelou. Ele não entendia o que estava acontecendo porque, em sua vida passada. Então, de repente, fez sentido. Mark nunca lhe contou tudo isso em sua vida passada. Ele estava trabalhando tanto, fazendo vários trabalhos, porque precisava pagar contas de hospital. Liguei para ela, sabe? Ela nem atende, concluiu Mark, amargurado. Mandei mensagens para ela. Deixei mensagens de voz. Nada. Nem sei se ela ainda está no país. Mais uma vez, tenho que cuidar de tudo. O estômago de Damon revirou. Ele se lembrou de como Mark sempre dispensava ajuda, dizendo que estava bem, que não precisava de nada. Ele não conseguia acreditar que seu amigo estava lidando com algo assim, sozinho. Eu deveria ter sido um amigo melhor, disse Damon. Do que você está falando? Mark balançou a cabeça. O que você pode fazer se a nossa querida mãe fugir com o namorado do mês? Damon suspirou. Havia tantas coisas que queria lhe dizer. Não. Eu quis dizer. Não se preocupe com o dinheiro. O que ela precisar, exames, especialistas,
Tratamento, eu cuido. Mark olhou para ele por um longo momento. Estou falando sério, disse Damon, olhando nos olhos dele. Tenho uns compromissos. Tenho ganhado dinheiro com o EAT Online. Só saiba que estou cuidando disso. Mas você não precisa pagar aluguel. Você se mudou? Damon deu de ombros, o tom leve, mas o olhar mortalmente sério. Eu vou dar um jeito. Aluguel é só dinheiro. A vida da Cat. Isso não é negociável. Você não precisa fazer isso. É demais. Mark abriu a boca para argumentar, mas Damon levantou a mão. Não faça isso. Isso não é caridade. É eu sendo seu amigo. Houve um silêncio entre eles por um instante, baixo, pesado, mas não desconfortável. Os ombros de Mark caíram como se o peso do mundo tivesse acabado de sair de suas costas. Valeu, cara, disse ele, com a voz mais baixa. Estou falando sério. Damon deu um tapinha nas costas dele. Não precisa. Concentre-se apenas na Cat. Eu cuido do resto. Deus vampiro mais forte. Capítulo 38, Cercado. Damon conversou um pouco com Mark, principalmente sobre o EAT Online. O cara simplesmente não conseguia acreditar que um videogame fosse tão lucrativo. Damon só conseguia sorrir interiormente ao pensar na verdade. Dinheiro nem era a melhor coisa que o jogo oferecia. Mark não se sentia confortável em deixar Cat sozinha por muito tempo, então os dois encerraram a conversa rapidamente. Damon assinou para ele se despedir, dizendo que a visitaria no dia seguinte durante o horário de visitação. Mark sentiu, visivelmente grato, mas exausto demais para expressar em palavras. Lançou um sorriso breve e cansado a Damon antes de voltar pelo corredor. Damon o observou desaparecer pelas portas da ala restrita, depois se virou e saiu para a noite. O frio atingiu imediatamente, mas era revigorante de um jeito bom, como aço frio afiando seus pensamentos. Ele respirou fundo, a luz fluorescente do hospital sumindo atrás dele enquanto ele voltava a se misturar à escuridão da cidade. Dinheiro não era a melhor coisa que a EAT Online lhe dera, poder também não. O que lhe dava era controle. Em um mundo onde a realidade constantemente puxava o tapete de pessoas como Mark e Cat, Damon finalmente tinha uma palavra a dizer sobre o que aconteceria em seguida. E ele não planejava desperdiçar isso. Ele ajustou o capuz com mais força, enfiou as mãos nos bolsos e caminhou em direção ao ponto de ônibus mais próximo. Era hora de voltar ao jogo. A visita ao hospital foi um fracasso, mas ele pelo menos se certificou de que, se bebesse sangue suficiente, conseguiria acordar do jogo normalmente e não ficar sedento por sangue. Agora a questão era, por quanto tempo ele permaneceria saciado? Para isso, ele não precisava passar tempo fora do jogo. Aqueles primeiros dias foram muito críticos, e ele não queria desperdiçar nenhum deles. Sentado no ônibus, ele ficou em silêncio, pensando em muitas coisas. Obviamente, a ideia de usar seu sangue para curar a doença de Cat lhe passou pela cabeça, mas ele não queria tomar decisões precipitadas. Talvez Cat não precisasse disso. Talvez ela apenas tivesse um procedimento complexo para o qual precisassem de dinheiro, e era só isso. Damon tentou manter pensamentos positivos, mas quando pensou em como sua amiga havia se tornado em sua vida passada, seu pressentimento lhe disse que sua pequena doença não era tão pequena assim. De qualquer forma, ele estava se precipitando. Mesmo que quisesse ajudar, não podia naquele momento. Precisava ser um senhor do sangue para começar a criar seguidores e transformar outros em vampiros. E ele era apenas um iniciado de sangue naquele momento. Damon pensou em muitas coisas em silêncio enquanto o ônibus rugia sob ele. Seu ponto finalmente chegava. Seu problema com o suprimento de sangue ainda era uma grande incógnita. Ao sair do ponto de ônibus, ele avistou um bêbado assustando duas mulheres e fazendo-as correr o mais rápido que podiam para longe do ponto. As mulheres, visivelmente assustadas, correram pela rua, lançando um olhar temeroso para o homem que falava arrastado e cambaleou atrás delas por alguns passos antes de desabar em um banco, resmungando para si mesmo. Talvez encontrar sangue não fosse tão difícil, afinal. Esse tipo de cena não era incomum. O problema era que Damon tinha que esbarrar em alguém assim em plena luz do dia e não no meio da noite, pois era quando ele saía do jogo. 6 da manhã ainda é bem cedo. Quem sabe eu consigo encontrar bêbados por aí. Ele ponderou a viabilidade de seu plano mal elaborado. No entanto, no momento em que deu um passo à frente, congelou. Algo estranho estava acontecendo. Damon não tinha certeza, mas à sua frente havia muitos homens.
Ele percebeu que eram homens pelo cheiro distinto que vinha do gênero masculino, em oposição à fragrância do gênero feminino. O que eles estavam fazendo naquela parte da cidade na calada da noite? E se ele não estivesse errado, todos eles se reuniram perto do seu complexo de apartamentos. Correção. Eles estavam reunidos no condomínio dele. Damon tinha certeza disso. Ainda mais à medida que se aproximava do prédio. Os pelos da nuca se arrepiaram à medida que ele se aproximava. Seus passos diminuíram instintivamente, cada um mais silencioso que o anterior, à medida que se aproximava da beira do beco que dava para a entrada dos fundos do seu apartamento. Figuras, pelo menos 8, posicionadas estrategicamente ao redor do perímetro. 2 estavam encostadas na parede, parecendo despreocupadas, mas alertas. Uma estava agachada perto da lixeira, meio escondida, examinando as janelas superiores. E 3 estavam no telhado. O telhado. Quem diabos monitoraria do telhado a menos que esperasse alguém com poder ou mobilidade? Damon parou do lado de fora do último poste de luz e permaneceu na sombra. Algo estava seriamente errado. Não se tratava de uma gangue de bairro vadiando ou de um bando de encrenqueiros entediados. Era um perímetro coordenado, estreito e silencioso. E então piorou. Ele sentiu mais homens dentro do complexo e, mais importante, esses caras estavam parados bem em frente ao seu apartamento. Porra. 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 Eu fui descuidado de alguma forma. O pulso de Damon acelerou. Aquela mulher. Ela devia ter se lembrado de tudo, e aquelas pessoas provavelmente eram de algum tipo de serviço secreto reunidos ali para pegá-lo e levá-lo embora. Seus pensamentos giravam em espiral enquanto ele começava a elaborar estratégias para o pior cenário possível. Será que ele realmente tinha o que era preciso para enfrentar tantos homens ali mesmo, naquele momento? Provavelmente não. Que se dane. E daí se ele não fizesse isso? Ele não ia desistir sem lutar. Ele não ia deixar essas pessoas o levarem para um laboratório e o tratarem como um experimento bizarro. Espera aí, eles nem me notaram? Damon fez uma pausa, mais uma vez sentindo que algo estava errado. Então ele viu algo completamente inesperado. Deus vampiro mais forte. Capítulo 39. Dumbledore e a Bela Fria. O portão dos fundos do condomínio se abriu e um velho saiu. Damon teve que esfregar os olhos e olhar novamente, porque o velho parecia ter saído do mundo virtual. Ou melhor, do cenário do filme Harry Potter. Ele era parecido com Dumbledore, com longos cabelos brancos e uma longa barba branca, e vestes esvoaçantes em camadas que brilhavam fracamente ao luar. Um alto cajado de madeira, encimado por um cristal levemente brilhante, batia suavemente no pavimento enquanto ele caminhava. Ele tinha um ar de dignidade sem pressa, e cada passo irradiava a calma de alguém que vira séculos passarem e se cansara da maioria deles. Damon piscou novamente. Seus instintos lhe diziam que aquele definitivamente não era um velhote comum da vizinhança. Ele não conseguiu identificá-lo imediatamente, e levou um segundo, mas logo reconheceu o porquê. Mana. Esse cara na frente dele realmente tinha mana acumulado no corpo. Impossível. Os olhos de Damon se arregalaram. A primeira coisa que ele fez depois de se transformar em vampiro foi tentar sentir mana, mas não havia absolutamente nenhum mana na atmosfera da Terra. Pelo menos não ainda. Então como esse velho poderia ter mana no corpo? Não era muito mana. Definitivamente não era o suficiente para formar um núcleo de mana. Na verdade, o velho parecia nem saber como lidar com mana e evitar que ela vazasse constantemente de seu corpo, e ainda assim havia inegavelmente mana dentro dele. Enquanto Damon ainda tentava avaliar o velho, um rosto familiar apareceu ao seu lado. Era aquela beldade fria da casa ao lado. Seu cabelo estava preso em uma trança elegante, mas suas roupas não eram mais o conjunto casual de ginástica de que ele se lembrava. Naquela noite, ela usava uma roupa preta elegante que se ajustava ao seu corpo como uma armadura líquida, e em volta do pescoço, um fino pingente de cristal pulsava suavemente em ritmo com o cajado do velho. Ele conseguia ver a semelhança familiar entre os dois. Porra! Que diabos estava acontecendo ali? Entre a linhagem dela, humana, e o status daquele velho, Damon percebia que tinha se metido em uma grande enrascada. A única boa notícia era que ninguém parecia se importar com ele. Então, talvez ele não precisasse se preocupar com nada, afinal. Nesse exato momento, o velho parou de andar de repente e se virou para olhar diretamente para Damon, ou pelo menos para o lugar onde Damon estava um segundo atrás. Agora só havia escuridão e sombras na área, e mais ninguém.
O velho continuou a olhar para o local com a testa franzida antes que uma Mercedes preta chegasse silenciosamente em frente ao portão dos fundos. Sua moldura polida brilhava sob a luz da rua, as janelas escurecidas, mais escuras que o céu noturno. A porta se abriu sem que ninguém a tocasse. A bela e fria deu um passo à frente e abriu a porta traseira do passageiro com facilidade. O velho hesitou por um instante, ainda olhando para o pedaço vazio da calçada que Damon havia desocupado um instante antes. Ele inclinou a cabeça, franzindo a testa ainda mais. O cristal brilhante no topo de seu cajado tremeluziu. Depois, apagou. O velho entrou no carro, movendo-se lentamente, mas não por causa da idade, por cálculo. Determinação. Como alguém que aprendeu a ter paciência da maneira mais difícil, sobrevivendo a inimigos e aliados. A Bela o seguiu, não sem antes lançar um último olhar para o complexo de apartamentos. E então, com um clique suave, o Mercedes partiu, desaparecendo na noite como um fantasma que nunca teve a intenção de ser visto. Os homens reunidos ao redor da área também se retiraram silenciosamente, deixando para trás as duas vans pretas seguintes que apareceram. Em 5 minutos, toda a área estava vazia e deserta novamente. Enquanto isso, Damon apareceu silenciosamente dentro de seu condomínio, fechando os olhos e sentindo tudo o que acontecia. Seus olhos se abriram rapidamente quando a última van deixou a área, mas ainda havia uma carranca em seu rosto. Ele não se sentia nem um pouco aliviado por eles terem ido embora. Embora parecesse que toda aquela pompa e espetáculo fosse apenas para o velho visitar a moça, ele não conseguia deixar de sentir que havia algo mais. O momento de tudo era simplesmente coincidência demais. Humana que ele sentia, a linhagem especial daquela mulher. Damon suspirou. O que quer que estivesse por vir, ele estaria preparado. O lado bom. Damon sorriu enquanto olhava para sua sombra. Ele havia descoberto algo inesperado. Ele era capaz de usar magia de sombra fora do jogo. E ele conseguia entender o porquê. Mana ainda não estava disponível na Terra, mas ele ainda tinha seu sangue. Vampiros sempre foram capazes de usar energia sanguínea em vez de mana para alimentar suas habilidades, e parecia que ele conseguia fazer o mesmo fora do jogo. Ele se sentia um pouco fraco no momento. Tirando isso, estava perfeitamente bem depois de usar o passo das sombras. Quando o velho se virou para ele, ele havia agido instintivamente e ativado a habilidade, graças à sua última hora de trabalho árduo com as habilidades das sombras. Damon pensou por um minuto no que teria acontecido se não tivesse adquirido essas habilidades de sombra. Então, ele se livrou da ideia. Não fazia sentido ficar pensando em isso e o que não. Ele precisava se concentrar no presente. Ele preparou outra xícara de café e a bebeu antes de colocar o capacete e voltar ao jogo. Ele tinha apenas 12 horas de jogo por dia e não queria desperdiçá-las desnecessariamente. Se ele precisava de poder para lidar com as coisas que estavam acontecendo no mundo real, precisava voltar ao jogo e trabalhar em busca de outro poder. Ele já tinha um plano em mente e, em breve, seu poder explodiria exponencialmente. Damon fortaleceu sua determinação ao ligar o capacete de jogo. Fechou os olhos e os abriu novamente para se encontrar de volta ao mundo de Art Online. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 40. Reconstruindo o salão de sangue. A primeira coisa que Damon fez depois de entrar novamente no jogo foi verificar sua saúde. Ele estava com 80%, o que significava que um único passo sombrio lhe custara 20% de sua saúde. Um preço exorbitante. Mas útil mesmo assim. Ele estava do lado de fora do portal da masmorra de Twilight. Ele queria entrar na masmorra novamente e coletar mais habilidades do elemento sombra, mas não conseguiria entrar novamente nas próximas 24 horas. Não havia sentido em ficar ali, desperdiçando todo aquele tempo. Damon rapidamente começou a se movimentar. No caminho, viu algumas feiras, mas não as enfrentou. Seu teste para saber quanto tempo conseguiria aguentar sem beber sangue ainda estava em andamento. Damon sentiu uma leve sede de sangue no caminho, mas não o suficiente para fazê-lo parar e se alimentar. Além disso, havia algo mais que ele havia planejado. Para isso, talvez fosse melhor ser o mais monstro possível. Ele acelerou o passo e retornou à cidade inicial o mais rápido que pôde. Lá, do lado de fora da pequena cidade, estava o conhecido Poço Deserto. À frente, a zona inicial estava tão caótica como sempre, mas ninguém notou Damon enquanto ele deslizava silenciosamente para dentro do poço com um passo de sombra. Desta vez, ele pousou no fundo do poço com muito mais graça e elegância. Surpreendentemente,
A porta secreta se abriu sozinha e Varnix, o vazio, estava parado à sua frente. Saudações, iniciado de sangue. Estou impressionado com seu crescimento. Damon ergueu uma sobrancelha. Ele esperava um NPC vampiro aleatório. Varnix era um NPC de alto nível e encontrá-lo assim, 2 vezes seguidas, foi realmente surpreendente. Obrigado, Sir Varnix. Damon assentiu. O vampiro começou a caminhar pelo longo túnel e Damon o seguiu rapidamente. Ele viera ali por outro motivo, mas se seu palpite estivesse correto, então ele poderia estar prestes a realizar uma missão especial. Varnix logo chegou ao fim do túnel e, ao dobrar a esquina, as suspeitas de Damon se confirmaram. O salão de corridas de vampiros não estava como deveria ser. Era pouco desenvolvido e não havia ninguém por perto. Suspiro. Varnix soltou um suspiro exausto. Eu sei. O salão parece desolado e oprimido. Antigamente, nosso salão era um farol de medo e reverência, disse Varnix, com a voz carregada de antiga tristeza. Antigamente, nossos parentes governavam regiões inteiras, moldando impérios das sombras. Agora, ele gesticulou para os muros de pedra em ruínas e o musgo que se espalhava sobre estandartes antigos e rachados. Isso é tudo o que resta. Varnix se virou para Damon, com um olhar penetrante e avaliador. Você tem o sangue. Você tem a fome. Mais importante, você tem a vontade. Os lábios do velho vampiro se curvaram em um sorriso tênue. Gostaria de mudar isso? Uma notificação apareceu na frente de Damon. Missão: reconstruindo o salão de sangue. O salão da corrida dos vampiros está em ruínas. Você deseja contribuir para sua restauração e se tornar seu pilar fundamental? Objetivo: prometa seu salão sangrento. Doe pedras de mana e riquezas para ajudar na reconstrução. Recompensa: pontos de reputação. Ding. Você aceita? Sim, não. Os olhos de Damon se arregalaram. Uma missão paga para ganhar reputação? Inacreditável. Missões como essas eram extremamente raras no jogo. Naquele momento, qualquer jogador podia usar moeda estrangeira para comprar moedas de ouro no jogo. Sendo assim, missões como essas eram extremamente fáceis para os ricos. Claro, também eram fáceis para trapaceiros como ele. Mesmo que fossem milhares de moedas de ouro, Damon contribuiria com tudo num piscar de olhos. Qualquer coisa era melhor do que a rotina monótona por pontos de reputação. Além disso, ele tinha a sensação de que aquela não era uma missão simples e única. Só riquezas de pedras de mana não bastavam para reconstruir um salão. Definitivamente, havia mais por trás disso. Sim, farei o meu melhor para ajudá-lo, Sir Varnix. Não há nada que eu amaria mais do que ver nosso salão de vampiros em toda a sua plenitude. Sua antiga glória, disse Damon, colocando um punho levemente sobre o coração em uma demonstração de solenidade. Por uma fração de segundo, ele pensou ter visto o fantasma do orgulho cintilar nas feições encovadas de Varnix. O vampiro mais velho assentiu em aprovação. Ótimo. Sua prontidão foi registrada pelo juramento de sangue, disse Varnix, erguendo seu cajado. Uma runa carmesim surgiu acima da cabeça de Damon antes de afundar silenciosamente em seu corpo. Ding. Você se comprometeu com o Salão do Sangue Vampiro. O rastreamento de reputação foi desbloqueado. Missões especiais e recompensas vinculadas ao salão agora estarão disponíveis com base na sua contribuição. A voz de Varnix se aprofundou um pouco, tornando-se quase ritualística. A corte sangrenta não esquece. Cada pedra que você depositar, cada moeda que oferecer, cada batalha que travar por nossa causa, será lembrada. Então, como se o momento da cerimônia tivesse passado, o vampiro ancião virou-se bruscamente e gesticulou em direção ao altar rachado no centro do salão. Estava cercado pelo que pareciam cofres de tesouro quebrados e círculos de invocação desmoronados. Você pode começar oferecendo riqueza e poder à Pedra do Coração, instruiu Varnix. Conforme você contribui, o salão de sangue despertará lentamente. E você? Você ascenderá com ele. Um novo painel do sistema surgiu, painel de restauração do salão de sangue, contribuições, moedas de ouro, 0,10 mil pedras de mana, 0,500 núcleos de mana elite, 0,100 situação atual, ruínas em ruínas, nível 0, próximo estágio, santuário despedaçado, nível 1. Os melhores contribuidores podem receber títulos nobres na raça vampírica. O coração de Damon batia forte no peito. 10.000 moedas de ouro. 500 núcleos de mana. 100 núcleos de mana elite. Eram números absurdos.
Ele deveria conseguir tudo isso sozinho. Bem, ele conseguiria se tentasse, mas não era algo razoável de se pedir a um jogador. Então ele se deu conta. Qualquer um que se tornasse um vampiro naquela época provavelmente poderia contribuir para essa restauração. Então, essa era uma espécie de busca coletiva da raça. E se ele conseguisse completar sozinho uma missão de corrida coletiva? Quão grandes seriam as recompensas? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.